Oi, turma, tudo bem? Vamos ter aula de português em casa? Bom, nossa aula de hoje vai falar sobre acentuação gráfica. Bom, antes de começar a falar sobre a regra de acentuação gráfica propriamente dita, vamos fazer algumas revisões. Primeiro, sinais gráficos. Quais são e para que servem? Vamos falar aqui de 3 específicos. O acento agudo. O acento agudo ele é usado nas vogais tônicas de timbre aberto ou simplesmente para marcar a sílaba tônica, como é o caso de vovó, em que eu marquei com acento agudo aí não só a sílaba tônica, mas também o timbre dessa vogal. O acento circunflexo ele é usado nas vogais tônicas de timbre fechado, como é o caso de vovô. Já o tio, ele não é um acento gráfico propriamente dito. Ele é a notação lexical que marca a nasalidade de uma vogal. Então, eu uso só para marcar a nasalidade dessa vogal. E aqui é importante destacar que o tio tanto pode ser usado numa vogal átona como numa vogal tônica, como é o exemplo aqui de ima, em que a sílaba tônica é o i e o A tem um sinal de nasalidade, é um A átono. Vamos relembrar agora a classificação da sílaba quanto à posição do acento prosódico, ou seja, quanto à tonicidade da sílaba. Eu posso ter uma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, que possui uma maior intensidade quando pronunciamos, e a sílaba átona, que é a sílaba mais fraca na enunciação. Temos o exemplo aqui de 3 palavras. Vamos achar a sílaba tônica de cada uma. Em guri, a sílaba tônica é a última. A sílaba anterior é átona. Agora, em caneta, qual é a sílaba tônica? Se não tenho o sinal gráfico, como é que eu vou identificar isso? Tem um truque que a gente faz desde o ensino fundamental e que é bem simples e dá certo. Faz de conta que você está chamando caneta. Então, você vai chamar a caneta. Então, você diz caneta. Então, a sílaba tônica será sempre a sílaba que a gente tiver maior tempo de duração na pronúncia. Caneta. Então, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. A sílaba anterior e a posterior são átonas. Na palavra gramática é mais fácil porque eu tenho um acento gráfico mostrando, mas se eu for chamar também dá certo. Gramática. Então, na hora que você chama a palavra, você tem uma maior duração na sílaba tônica. Então, o acento prosódico consiste no maior grau de força ou de intensidade de uma sílaba na hora em que pronunciamos. Vamos lembrar também da classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. A palavra pode ser oxítona, quando a sílaba tônica é a última. Então, temos ali o exemplo, a última sílaba é a tônica. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos lembrar, como a gente observa na imagem, a gente está caminhando da direita para a esquerda. Então, é última, penúltima, antepenúltima. Vamos classificar as palavras agora quanto à posição da sílaba tônica. Novamente, quando tem um acento gráfico, a gente já sabe que é mais fácil. Sofá, eu tenho a sílaba tônica como a última, uma palavra oxítona. Em caneta, a sílaba tônica é a penúltima, é uma palavra paroxítona. Cárie, a sílaba tônica é a penúltima, é uma palavra paroxítona. Em gramática, a sílaba tônica é a antepenúltima, então eu tenho uma palavra proparoxítona. Em bisavó, eu tenho uma palavra oxítona. E fígado, eu tenho uma palavra proparoxítona. Então, agora a gente vai fazer a diferença entre o acento tônico e o acento gráfico. O acento tônico, ele se refere à fala, à oralidade, à relação com os aspectos fonéticos da palavra. Então,
Na palavra amor, onde recai o acento tônico? Qual é a sílaba tônica? Se a gente for naquela de chamar a palavra, é amor. Se a última sílaba é a que tem a maior duração, é a sílaba tônica. O acento gráfico é a representação na escrita dessa sílaba tônica através de um acento, que pode ser agudo ou circunflexo. Está marcando também o timbre dessas vogais. Está sempre relacionado ou vinculado às regras de ortografia vigentes no país. Então, na palavra química, eu tenho aqui a antepenúltima sílaba como tônica. Agora, finalmente, as regras de acentuação gráfica. Aqui, a gente tem que lembrar só de um fator. No ano de 2009, foi assinado um acordo ortográfico entre todos os países de língua portuguesa. E, com esse acordo em vigor, algumas palavras sofreram modificações quanto à acentuação. Eu vou separar a aula em 2 blocos. Nesse primeiro bloco, vamos estudar todas as regras que não sofreram alteração na reforma ortográfica. Então, começando pelos monossílabos tônicos. Monossílabo tônico é quando temos uma sílaba. Então, todos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, serão acentuados. Então, aqui, pá. Monossílabo tônico terminado em A, obrigatoriamente acentuado. 3. Monossílabo tônico terminado em E, seguido de S, obrigatoriamente acentuado. Nó. Monossílabo tônico terminado em O, obrigatoriamente acentuado. Fé. Monossílabo tônico terminado em E, obrigatoriamente acentuado. Ti. Monossílabo tônico, porém terminado em I. Terminou em I, não leva nenhum acento gráfico. Nós. Monossílabo tônico terminado em O seguido de S, é acentuado obrigatoriamente. Lu. Monossílabo tônico terminado em U, não leva acento. E vá. Monossílabo tônico terminado em A, obrigatoriamente acentuado. Tudo bem? As oxítonas. Oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, EM ou ENS, serão acentuadas. Então, temos aqui algumas palavras. Sofá, eu tenho uma oxítona terminada em A, obrigatoriamente acentuada. Jacarés, oxítona terminada em E, seguido de S, obrigatoriamente acentuada. Giló, oxítona terminada em O, obrigatoriamente acentuada. Alguém, oxítona terminada em EM, obrigatoriamente acentuado. Armazéns, oxítona terminada em ENS, obrigatoriamente acentuada. Guru, oxítona terminada em U, não leva acento gráfico. Saci, oxítona terminada em I, também não leva o acento gráfico. Eu posso aprender a acentuar as paroxítonas da seguinte maneira. Todas as paroxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens, não podem ser acentuadas, porque cai na contra-regra. É a acentuação das oxítonas. Então, as paroxítonas com essas terminações não são acentuadas. É o caso de mesa. Paroxítona terminada em A não pode ser acentuada. Lixo. Paroxítona terminada em O também não pode ser acentuada. Meses. Paroxítona terminada em ES não pode ser acentuada. Hífens. Paroxítona terminada em ENS não pode ser acentuada. Então, se não tiver essas terminações, todas as outras paroxítonas serão acentuadas. Mas quais são as terminações certinhas? Eu tenho aqui a regra Ranum lixão PS ons ditongo, em que cada letrinha dessa é uma terminação aqui. O R, o AN, o N, o U ou o o L, o I, o X, o ão,
PS, on ou ons e o ditongo. Vamos testar. Eu tenho a palavra éter, paroxítona terminada em R, obrigatoriamente acentuada. Órfã, paroxítona terminada em an, obrigatoriamente acentuada. Hífen, paroxítona terminada em N, obrigatoriamente acentuada. Álbum, paroxítona terminada em obrigatoriamente acentuada. Incrível, paroxítona terminada em L, obrigatoriamente acentuada. Táxi, paroxítona terminada em I. Tórax, paroxítona terminada em X. Bênção, paroxítona terminado no ditongo nasal ão. Bíceps, paroxítona. Cuidado com esta palavra. O PS não pode ser uma sílaba sozinha. Eu já vi aluno classificando isso como proparoxítona. A separação silábica dessa palavra fica bíceps. Então, é uma palavra paroxítona, terminada em PS. Próton, paroxítona terminada em on. Vôlei, paroxítona terminada em ditongo. História, paroxítona também terminada em ditongo. Tudo bem? Precisamos ter cuidado com algumas palavras. Exemplo, as paroxítonas terminadas em N. Nós temos aqui Éden, hífen, em que eu tenho paroxítonas terminadas em N, são obrigatoriamente acentuadas. Agora, quando eu passo essas palavras para o plural, eu tenho édens, eu tenho hífens. Aqui eu não tenho mais uma paroxítona terminada em N, eu tenho uma paroxítona terminada em ENS. Logo, essas palavras não podem ser acentuadas, porque elas caem na contra-regra das oxítonas. Tudo bem, gente? As proparoxítonas, todas são acentuadas. Temos aqui 3 palavras e vamos testar. Tráfego, uma proparoxítona, porque a antepenúltima sílaba é tônica, obrigatoriamente acentuada. Lâmpada, proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica, obrigatoriamente acentuada. O mesmo acontece em matemática, também acentuada. Temos que ter cuidado com algumas terminações, como os encontros vocálicos ia, ie, io, ua, ue, uo, ea, eo, ao, átonos finais, que significa dizer que a sílaba anterior vai ter sempre um acento tônico. Por que eu tenho que ter cuidado? Porque aqui eu posso classificar esse encontro vocálico de 2 maneiras. Eu posso dizer que eles são ditongos e ficam juntos na mesma sílaba, mas eu posso dizer também que são hiatos. Então, eu posso ter história e posso ter história. Eu posso ter carie e posso ter carie. Eu posso ter pátio e posso ter pátio. As 2 formas estão corretas e são aceitas pela gramática. Então, se eu considero isso como esse encontro vocálico como um ditongo, essas palavras caem nas regras das paroxítonas. Se eu enquadro isso como um hiato, que seria aquele hiato flutuante, eu vou dizer que são proparoxítonas eventuais ou aparentes. A maior parte dos gramáticos e dos concursos públicos classificam essas palavras como paroxítonas. Então, eu aconselho a todos a reconhecerem como paroxítonas. Isso aqui é uma regra importante para quem quer fazer concurso militar, para quem quer fazer concurso público. Numa prova de vestibular, numa prova de Enem, isso não é tão importante, mas já ficou aqui para vocês conhecerem, tudo bem? Agora vamos treinar. Tenho aqui um exercício para vocês fazerem. Identifique a regra de acentuação das palavras abaixo.
Vou fazer alguns como exemplo. Falível, eu tenho uma palavra paroxítona terminada em L. Porém, eu tenho uma oxítona terminada em EM. Após, eu tenho uma oxítona terminada em O, seguida de S. Cálculo, eu tenho uma palavra proparoxítona. Tudo bem? Vocês vão terminar de fazer esse exercício. Na próxima semana eu trago a resposta. Tá bom, meus amores? Terminamos por aqui. Muito obrigada a todos. Bom estudo. Continue assistindo às aulas, fazendo os exercícios. Isso é muito importante nesse momento. Tudo bem, meus amores? Vou deixar mais exercícios lá na plataforma para vocês. Beijos!